Mais uma vez eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor para este momento. Senhor, nós mais uma vez estamos na Tua presença e agora, Deus, que já cantamos, que já, Senhor, nos alegramos com os nossos irmãos, já adoramos a Ti, através dos cânticos, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, Senhor, nesta manhã. Saímos de casa porque o Senhor, ó Deus, aprove que estivéssemos aqui, para que, ó Deus, nós nos alimentássemos, para que aqui a gente, Senhor, fosse desafiados pela Tua palavra. A Tua palavra é santa, a Tua palavra é bendita, a Tua palavra é o alimento espiritual que nós precisamos, Senhor. Tal qual o nosso corpo precisa do alimento sólido, nós precisamos, nosso espírito precisa, Senhor, do alimento espiritual. Estamos aqui para esse banquete, Senhor. Então nós te pedimos em nome de Jesus, que toda a nossa atenção, nosso coração, a nossa mente seja voltada para a Tua palavra agora, Senhor. E que ela fale ao profundo do nosso coração. Lá, Senhor, no âmago do nosso ser. Não deixa, Deus, que a gente venha nos distrair com pensamentos, com preocupações, mas que todo o nosso ser esteja voltado, Deus, para a Tua palavra nesta manhã. Assim nós oramos, pedindo as Suas bênçãos, não em nosso nome, mas nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que o crescimento é valorizado em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Todos nós queremos crescer em algumas áreas da nossa vida, não é verdade, irmãos? Sim ou não? Sim. Queremos crescer profissionalmente, para ter maior domínio na nossa profissão, para a gente obter promoções, para a gente poder ganhar mais também. Então, a gente, na nossa profissão, às vezes faz cursos e mais cursos, a gente se capacita para crescer profissionalmente. Nós queremos crescer financeiramente, né? Quem não quer crescer financeiramente? Não é isso, irmãos? A gente trabalha para isso, a gente faz as coisas para isso, para a gente ter uma estabilidade em nossas finanças. Nós queremos crescer em conhecimento, porque quanto mais conhecimento tivermos, melhor será para nós, não é? Então, conhecimento em várias áreas. Um professor, às vezes, uma certa vez, num seminário, disse para a gente assim: nós estudamos para ficarmos devidamente mal informados, porque mal informados nós estamos sempre, né? Então a gente quer crescer nisso, crescer nesse conhecimento, né? Para que a gente possa ir bem em várias coisas da nossa vida. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor será para nós. Então nós queremos também crescer em conhecimento, crescer em influência, né? Hoje em dia é tal de influencer, né? Influencer para cá, influencer para lá. A gente quer crescer também na influência, em casa, na família, no trabalho, onde quer que a gente esteja inserido na sociedade, a gente quer crescer também na influência. Tudo isso porque crescimento, amados, é sinal de vida, crescimento é sinal de progresso, é sinal de saúde. Mas, no entanto, irmãos, quando entramos no campo espiritual, algo muito estranho acontece. Aquilo que é tratado como essencial, né, em todas as áreas das nossas vidas, muitas vezes passa a ser tratado como opcional na vida cristã. E é aqui que precisamos alinhar a nossa mente com a verdade de Deus. Porque no reino de Deus, crescer não é uma sugestão, crescer é uma ordem. Fala assim: crescer é uma ordem. O próprio tema que eu dei, né, para a nossa mensagem
nesta manhã é essa assim: crescer é uma ordem, não uma opção. Fala assim: crescer é uma ordem, não uma opção. Agora, o que isso significa? Isso significa que permanecer no mesmo nível espiritual não é neutralidade, é uma desobediência silenciosa. Entende, irmãos? É possível encontrar pessoas com muitos anos de igreja, mas com pouca maturidade espiritual. Pessoas que frequentam a igreja, frequentam os cultos há décadas, mas ainda são instáveis, são frágeis na fé. Pessoas que são facilmente abaladas pelas circunstâncias, por dúvidas, até mesmo, pasmem vocês, por falsas doutrinas. E isso precisa ser dito com amor, mas precisa ser dito com uma firmeza pastoral. Tempo de igreja não é sinônimo de crescimento espiritual. Tempo de igreja não é sinônimo de crescimento espiritual. Há pessoas que têm 20 anos de igreja, por exemplo, mas apenas repetiram os mesmos 20 anos, 20 vezes. Não avançaram, não amadureceram, não foram transformadas de forma consistente. Infelizmente, tem pessoas que daqui a 20 anos só vão estar 20 anos mais velha. Isso, a meu ver, amados, revela uma realidade bastante preocupante. Porque nem todo tempo de igreja produz crescimento espiritual. Nós vamos falar sobre isso aqui. Nem todo tempo de igreja produz crescimento espiritual. E mais do que isso, revela que muitos ainda não entenderam que crescer faz parte do propósito de Deus para cada crente. Vou repetir: crescer faz parte do propósito de Deus para cada crente. É propósito para a minha vida, é propósito para a sua vida. Nesse sentido, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos cristãos da igreja de Éfeso, ele não apresenta o crescimento como uma possibilidade, ele apresenta como um destino inevitável para quem está em Cristo Jesus. Vamos ler o texto que está lá em Efésios, capítulo 4, os versículos de 13 a 15. Você pode acompanhar aí, se você tiver sua Bíblia, acompanhe na Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha o que ele vai dizer: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Repita comigo: cresçamos em tudo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Mas aquela pessoa que minimamente consegue interpretar um texto, vai entender que este texto da palavra de Deus, é Efésios 4, de 3 a 15, nos mostra que o crescimento espiritual não é apenas desejável, irmãos. Não é apenas uma coisa que a gente deva desejar, mas ele é ordenado por Deus, é um imperativo de Deus. Ele fala assim: cresçamos. Cresçamos, é uma ordem, é um imperativo. E mais do que isso, e ao contrário disso,
não crescer espiritualmente não é apenas e tão somente uma perda. Você vai falar assim, uma perda. Não, é viver aquém, é viver abaixo, não debaixo, é viver abaixo da vontade de Deus, aquém da vontade de Deus. Hoje o Senhor nos chama a sair dessa estagnação, da superficialidade, da imaturidade espiritual, e nos convoca a viver uma vida de crescimento contínuo. Fala assim, crescimento contínuo. Ele nos convoca para uma vida de crescimento contínuo, intencional, profundo. Porque no reino de Deus, amados, crescer espiritualmente não é uma opção. É uma evidência de que realmente nós estamos em Cristo Jesus. É a evidência que nós estamos em Cristo. E eu vou acrescentar ainda, onde não há crescimento, há sinais de estagnação espiritual. E estagnação espiritual, com o tempo, leva ao enfraquecimento da fé. E com base nesse texto que nós lemos, eu gostaria de compartilhar 3 verdades fundamentais que nos mostram porque crescer não é opcional no reino de Deus. Não é opcional no reino de Deus. A primeira verdade fundamental que eu vejo nesse texto é que o crescimento espiritual é o alvo estabelecido por Deus. Amém, irmãos? É o alvo estabelecido por Deus. Paulo começa dizendo lá no texto que nós lemos, até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Meus amados, percebam algo importante nessas palavras. Deus não nos salvou apenas para nos livrar do inferno. Ele nos salvou para que fôssemos transformados à imagem de Jesus Cristo. Amém? Você entende isso? Amém? Você concorda com isso, irmãos? Claro, está na palavra de Deus, nós temos que concordar. Não, o alvo não é apenas conversão, o alvo é a maturidade cristã. E aqui está um dos maiores equívocos da vida cristã moderna. Muitos pensam que o ápice da fé é a decisão inicial por Cristo, quando na verdade isso é apenas o começo de uma caminhada, é o começo de uma jornada, porque o padrão do crescimento é Jesus Cristo. O texto diz, à medida da plenitude de Cristo. Olha, irmão, como é profundo isso. A medida da plenitude de Cristo. E isso significa que o nosso crescimento ele não deve ser comparado com outras pessoas. Não é assim, eu sou melhor do que fulano. Fala assim, eu sou melhor do que o João, eu sou melhor do que o pastor Gilberto. Não, não é isso. Também não é, eu já sei mais do que eu sabia antes. O padrão é Cristo, amados. Amém? E isso não muda. O padrão é Cristo Jesus. Porque Cristo é perfeito. Porque Cristo é santo. Porque Cristo é um Deus de amor, Ele é firme, Ele é cheio de graça e de verdade. E Deus está dizendo assim, é para lá que você está indo, é nessa direção que você está crescendo. Isso confronta a nossa zona de conforto. Porque sempre haverá áreas em nossa vida que ainda não crescemos, que ainda nós não nos parecemos com Cristo. Olha para você mesmo. E você vai ser confrontado a sair dessa zona de conforto. Porque se você está bem numa área, talvez você não esteja bem em outra. Se você cresceu num determinado aspecto da vida cristã, talvez você não cresceu em outro, e precisa. Talvez na paciência, talvez no perdão, talvez na humildade, quem sabe no domínio próprio. A pessoa, ela é boa numa coisa, mas ela não tem domínio. Ela precisa crescer no domínio próprio. Na obediência, talvez ela faça determinadas coisas e ela é crescida em uma área, mas ela é uma pessoa que é desobediente.
Agora eu pergunto, você identificou alguma dessas áreas na sua vida em que você precisa crescer? Eu falei só algumas aqui, irmãos. Mas será que existe alguma área na sua vida que você precisa crescer? Imagina aqui, amados, uma criança. Quando ela nasce, todos se alegram, não é isso? Ou pelo menos deveria se alegrar, né? Pelo menos deveria se alegrar quando uma criança nasce, né? Mas vamos dizer que todos se alegram. Mas depois de 10 anos, se ela ainda tiver o mesmo tamanho, o mesmo peso, sem desenvolvimento, sem crescimento, isso não pode ser considerado normal, não é isso, irmãos? Quando uma criança não cresce, a gente leva no médico para ele fazer os exames, para ver o que está causando esse não crescimento. Isso não pode ser considerado normal, é um problema muito sério. Da mesma forma, amados, um crente que não cresce espiritualmente durante o transcorrer dos anos da sua vida cristã, ele não está num estado saudável. Irmãos que passam anos e anos e não crescem, né? Aí existe um problema. E mais, isso não é preocupante apenas, é perigoso. E o crescimento, amados, é um processo contínuo. Paulo diz, até que todos alcancemos, irmãos. Até que todos alcancemos. Paulo mesmo diz assim, eu não cheguei a esse nível ainda. Estou crescendo, estou indo para o alvo. É um processo contínuo. Em outras palavras, é uma jornada que começa na sua conversão. Quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ali não foi o ápice. Ali foi apenas o começo dessa jornada. E eu creio que ninguém ainda aqui chegou nesse estágio. Até que todos alcancemos a plenitude de Cristo, a estatura do varão perfeito, né? É uma jornada, amados. É um processo. Agora, o que a gente tem que falar é que ninguém pode ficar parado. Se falta muito, você fala assim, falta muito para eu chegar na estatura, né, da plenitude de Cristo. Mas continue caminhando, irmãos. Amém? Continue crescendo, ninguém pode ficar parado. Entenda, meus irmãos, a vida cristã não é um ponto de chegada, né? É um caminho de transformação, amém? É um caminho de transformação. E o crescimento verdadeiro envolve processos. O crescimento da vida cristã envolve ajustes. Precisa ajustar uma coisa aqui, uma coisa ali. Envolve renúncias. Para você crescer em Cristo Jesus, amado, você precisa renunciar, às vezes, muitas coisas. Muitos querem crescimento, mas querem um crescimento sem o processo. Deixe-me dizer uma coisa para você, meus irmãos, isso não existe. Não tem como você crescer sem você passar pelo processo. Sem você passar pelos confrontos, pelos ajustes, pelas renúncias. Porque crescer exige, amados, intencionalidade. Ou seja, tem que ter a intenção de crescer. Porque ninguém cresce espiritualmente por acaso. Se acordou hoje, eu cresci assim, num piscar de olhos. Ninguém cresce espiritualmente por acaso. Assim como o nosso corpo precisa do alimento, ele precisa de exercício, ele precisa de descanso, a vida espiritual também precisa de disciplina, amém, irmãos? Amém? Amém. Nós precisamos, espiritualmente, nós precisamos de disciplina. Precisa haver a intenção de crescer. Sem isso, o que acontece? Acontece aquilo que nós já falamos. Acontece a estagnação, ficar parado. Eu queria fazer uma pergunta para você, mas não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Você está parecido mais com Cristo hoje do que você estava há um ano atrás? Pense no ano passado. A sua vida como era. E reflita, hoje eu estou parecido mais com Cristo do que eu estava parecido há um ano? A sua forma de reagir mudou? Ou seja, como você reage aos diversos acontecimentos da sua vida? Isso revela maturidade.
A sua maneira de tratar as pessoas amadureceu? No ano passado, ficamos aqui mais de um semestre pregando sobre o amor. Eu preguei sobre o amor, a Terezinha pregou sobre o amor, o João, o pastor Gilberto, vários irmãos que pregaram aqui falaram sobre o amor. O Nelson. A sua vida de amor cresceu? Todos aqueles aspectos que nós falamos, observamos, pregamos, a sua vida de amor cresceu? A sua vida de oração cresceu? Você ora mais do que você orava há um ano atrás? Sinal de crescimento. A sua fome pela palavra do Senhor aumentou? Ou você só abre a Bíblia quando você está aqui? Aliás, você às vezes nem abre a Bíblia. Você olha lá no telão. A sua fome pela palavra de Deus aumentou? Eu gostaria muito que você saísse daqui com uma certeza sobre a sua vida espiritual. Se não há crescimento, algo precisa ser ajustado. Amém, irmãos? Alguma coisa precisa ser ajustada. Você precisa fazer alguma coisa a esse respeito. Mas a segunda verdade fundamental que eu gostaria de compartilhar nesse texto é que a falta de crescimento nos torna espiritualmente instáveis. Ou seja, falta estabilidade. A falta de crescimento nos torna espiritualmente instáveis. E Paulo continua lá no texto que nós lemos. Ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para outro pelas ondas. E ele usa uma palavra, uma imagem forte aqui, de crianças espirituais. Ele está falando lá para os Efésios. Ele usa essa imagem, crianças espirituais. Porque crianças são facilmente influenciáveis, não é isso, irmãos? Uma criança acredita geralmente em qualquer coisa. Tudo que você contar para uma criança, ela vai acreditar. Uma criança muda de opinião facilmente. Uma criança ela é levada pelas emoções. E Paulo é categórico, ele diz: isso não pode continuar na vida cristã. A grande verdade é que a maturidade espiritual, ela se manifesta em estabilidade. Estabilidade, não pessoas instáveis. E hoje nós vemos uma geração com excesso de informação. Pessoas que vivem, passam um dia vendo vídeos, passam um dia nas redes sociais, e às vezes fica lá na internet, no YouTube, vendo pregações de todo tipo, tendo, entre aspas, novas revelações. E muitos crentes estão sendo levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina. Um dia acreditam numa coisa, no outro dia eles já mudam completamente. Isso tudo revela, amados, que para essas pessoas falta-lhes raiz. Falta estabilidade. Estabilidade espiritual. Porque a imaturidade, amados, abre portas para o engano. Paulo diz: pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja, mas o problema não é apenas a ignorância, o problema maior é a vulnerabilidade. O problema de quem não cresce é aquele que cai em heresia, é aquele que se ofende facilmente, é aquele que desiste com facilidade, que vive emocionalmente instável, que confunde emoção com direção de Deus. Quantas pessoas, às vezes, tem lá um momento de emoção e acha que aquilo lá é uma direção de Deus. E tem mais um agravante, meus amados. Pessoas imaturas, espiritualmente falando, tendem a viver nos extremos. Ou elas são frias demais,
ou elas são exageradamente emocionais. Mas a maturidade espiritual traz o equilíbrio. É como aquela parábola que Jesus contou: uma casa sem fundamento, qualquer vento derruba. Mas uma casa construída sobre a rocha permanece firme. E aqui está uma verdade importante, amados. Tempestades revelam o nível de maturidade espiritual que a pessoa está. A tempestade revela qual é a minha maturidade espiritual. Se eu sou imaturo, qualquer coisa faz eu desmanchar. A minha vida espiritual cai. Mas se eu estou firme em Cristo Jesus, se eu estou estável espiritualmente falando, se eu cresci espiritualmente falando, eu vou ser mais resistente. Então as tempestades revelam um nível de maturidade espiritual que nós estamos. E falta de crescimento afeta a vida como um todo. Não é só na igreja. A falta de conhecimento afeta, aliás, a falta de crescimento afeta o casamento. Casais que são imaturos vivem com problemas. A falta de crescimento afeta a família, afeta as decisões. A falta de crescimento espiritual afeta finanças. A falta de um crescimento espiritual, na vida espiritual, ela afeta os relacionamentos. Um crente imaturo na vida espiritual toma decisões baseadas em emoção, em impulso, baseado nas circunstâncias. Ele não toma decisões baseadas em princípios. E eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Você é firme naquilo que você crê? Ou a sua fé depende das circunstâncias? Depende, né? Depende de como eu estou, depende de como as coisas estão, depende do meu entorno, depende de muitas coisas. Você é firme naquilo que você crê, do Evangelho do Senhor? Ou a sua fé depende de circunstâncias? Você se abala facilmente com críticas, com problemas, com crises? Porque, amados, crescer não é apenas saber mais. Crescer também é se tornar mais firme. Amém? Amém, irmãos? É se tornar mais firmes. Então, crescimento espiritual não é só conhecer. É claro que o conhecimento ajuda. É importante. É fundamental. Mas você precisa estar firme neste conhecimento. E a terceira e última verdade fundamental que eu gostaria de compartilhar nesta manhã é que o verdadeiro crescimento acontece na verdade e no amor. Então Paulo conclui esse trecho da palavra de Deus dizendo o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aqui está o equilíbrio perfeito, amados, do crescimento cristão. A gente precisa crescer na verdade, como ele fala. Sem a verdade, não há crescimento, irmãos. Na vida espiritual, não. Então, entenda isso de uma vez por todas. Eu sempre estou repetindo aqui, os irmãos falam. A palavra de Deus é o alimento espiritual para a sua vida. Amém? A palavra de Deus é o alimento espiritual. É o alimento para a sua vida, é o alimento para o seu espírito. Um crente que não se alimenta da palavra, ele vive fraco, né? Raquítico, essa palavra, né? Raquítico. Ele é fraco. Se ele não lê a palavra, se ele não se alimenta da palavra, ele fica confuso, ele fica vulnerável para aqueles homens lá que Paulo fala. E tem mais,
uma coisa que é perturbadora, amados. Ele passa a viver de opinião, não de convicção. Ele passa a viver de opiniões e não da sua própria convicção da palavra. Então, gostaria de perguntar para você também, você tem tempo diário com a palavra de Deus? Você separa algum tempo para você ler e meditar na palavra do Senhor? Ou a sua fé depende dos cultos de domingo? Eu gostaria que você saísse daqui entendendo mais uma verdade. Uma fé vivida apenas aos domingos, amados, não sustenta uma vida inteira. E Paulo também fala, crescer em amor. Paulo não diz apenas seguir a verdade, né? Não apenas a verdade. Ele diz, a verdade em amor. Porque é possível, irmãos, ter verdade sem amor. E a verdade sem amor vai gerar dureza. Ou pode ter amor sem verdade, e isso vai gerar engano. E o Senhor, Ele quer ambos, verdade em amor. Porque ou você vai gerar dureza, ou você vai gerar engano, se você não seguir a verdade em amor. Deus quer ambos, verdade em amor. E a verdade, amados, é como a estrutura de uma casa. Pense numa casa. A verdade é a estrutura da casa. O amor é o ambiente dentro da casa. Ou seja, sem estrutura a casa vai cair. Mas sem ambiente ninguém quer ficar dentro da casa. Quem quer ficar dentro de uma casa que não tem nada? O ambiente não é legal. Quem vai querer ficar numa casa que a estrutura não é boa? Numa estrutura frágil, as paredes estão se rachando, a estrutura está sendo abalada, ninguém quer ficar. Então, a verdade é a estrutura de uma casa, o amor é o ambiente dentro da casa. E nós precisamos dos dois. E Paulo diz, crescer em tudo. O texto diz, cresçamos em tudo. E tudo, amados, do grego, a palavra tudo significa tudo. Não tem diferença. Tudo é tudo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Você precisa crescer em todas as áreas da sua vida. Cresçamos em tudo. Então, não é um crescimento parcial. Crescer em tudo é crescer no caráter. Nós precisamos ter um caráter cristão formado. Crescer em tudo também é crescer na fé. Crescer em tudo é crescer nos relacionamentos. Crescer em tudo é crescer no serviço. Crescer em tudo é crescer no compromisso com Deus. E mais uma série de coisas que a gente poderia citar aqui. E aqui está uma verdade profunda, amados. Deus não aceita um crescimento seletivo. Amém? Deus não incentiva, não deseja, não aceita um crescimento seletivo da nossa parte. É falar assim, eu vou crescer nessa parte aqui. Mas nessa aqui eu não estou muito interessado, não. Eu quero crescer em determinada coisa. Mas em outra eu não vou muito ligar para isso, não. Deus não quer, Deus não aceita um crescimento seletivo da nossa parte. Ele fala assim, cresçamos em tudo, em tudo, em tudo. Não adianta crescer em conhecimento e não crescer, por exemplo, no caráter. Então, eu gostaria de falar para você que é jovem, não se contente com uma fé superficial. Busque profundidade em Deus. Não viva apenas de momentos, amados. Viva de convicções. Viva de convicções. Você é convicto naquilo que você crê? Não de opiniões, não de momentos, viva de convicções. Se você falar assim, eu sou convicto, por exemplo, irmãos, de que um jovem
né? Todos nós aqui, se não foi jovem, já foi um dia, né? Ninguém nasceu velho. Então, por exemplo, os jovens hoje, tem aí uma oferta de pecados, de seduções, e fala assim, não, eu não vou ser levado pela minha emoção, pelos meus sentimentos, eu não vou ser levado por um momento, mas pela convicção. Não tem aquele negócio, eu resolvi esperar? O crente precisa resolver esperar, decidir esperar, ser convicto. Porque a palavra de Deus diz, se fornicação é pecado, irmão. Você tem que estar convicto de que Deus não quer isso para a sua vida. Então, viva das convicções da palavra de Deus. Casais, cresçam juntos espiritualmente. Orem juntos. Estudem a palavra juntos. O casamento amadurece quando Cristo é o centro do matrimônio. Casais que não crescem juntos espiritualmente, com o tempo, começam a se distanciar. Então, cresça espiritualmente junto com seu cônjuge. E os irmãos mais experientes, não parem de crescer. Maturidade não é estagnação, sempre haverá mais de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Haverá sempre mais de Deus para a sua vida. E para concluir essa mensagem, eu gostaria de dizer, como dissemos, que crescer não é opcional no reino de Deus. Crescer não é uma opção que você tem. Não é um detalhe de vida cristã. Crescimento não é algo reservado para líderes. Não é uma fase para alguns mais espirituais. Crescimento é uma ordem para todos que pertencem a Cristo Jesus. E Deus não nos chamou apenas para começar bem. Ele nos chamou para crescer continuamente, dia após dia, todos os dias. Então precisamos entender com seriedade. Parar de crescer, mas na prática é resistir ao propósito de Deus. A palavra de Deus diz lá, é propósito. Porque o projeto de Deus para cada um de nós, ele é muito claro, que nós nos tornemos parecidos com Cristo. E isso exige de nós, amados, um movimento. Isso exige uma decisão. Isso exige uma intencionalidade no nosso coração. Não existe vida espiritual saudável sem crescimento espiritual. E aqui está uma verdade que precisa ecoar no nosso coração. Hoje, nesta manhã, é que na vida cristã não existe neutralidade. Ou você está crescendo, ou você está estagnado. E a estagnação vai fazer você retroceder. O crescimento espiritual é o alvo estabelecido por Deus, para mim e para a sua vida. A falta de crescimento vai nos tornar instáveis. A falta de crescimento nos torna pessoas instáveis. E o verdadeiro crescimento acontece na verdade e no amor. Então hoje não é um dia comum, amados. Amém? Hoje não é um dia comum, hoje é um dia de confronto e de decisão. Então o Espírito Santo, eu creio que o Espírito Santo me trouxe aqui, nos trouxe aqui, para uma avaliação sincera. A avaliação é essa: eu estou crescendo espiritualmente? Ou eu estou apenas mantendo uma rotina religiosa? Eu estou avançando em maturidade? Ou eu estou acomodado na mesma condição? Talvez alguns aqui precisam reconhecer, assim, eu parei de crescer.
E se isso aconteceu, amados, eu quero dizer que não é o fim. Amém? Nós precisamos deste ponto. Esse é o ponto do recomeço. Hoje é o dia de retorno. E hoje é o dia de a gente retomar a disciplina com a palavra de Deus. Hoje é dia de nós retomarmos a profundidade na oração, o compromisso com a comunhão entre os irmãos, a seriedade com a santidade. Nós devemos retomar isso. Porque, amados, como eu disse, crescimento não acontece por acaso. Crescimento acontece por decisão. Amém? Decisão. Você vai falar assim, hoje eu decido crescer. Hoje eu decido partir para além. Hoje eu não quero ficar aquém da vontade de Deus, do propósito de Deus. Eu quero ir além, eu quero crescer. E o Senhor está nos chamando hoje e dizendo assim, saia da superficialidade, saia da imaturidade, saia da estagnação, avance, avance, avance. Não aceite viver uma fé rasa, não aceite viver uma vida espiritual estagnada, não aceite ser levado por qualquer vento de doutrina. Decida crescer, decida amadurecer, decida se tornar mais parecido com Cristo. Amém, meus irmãos? Você quer isso na sua vida? Amém? Amém? Você quer se tornar maduro, você quer se tornar parecido com Cristo, então tenha a intencionalidade no seu coração, decida hoje isso. Que nós possamos sair daqui hoje não apenas tocado, mas transformado em nossa postura espiritual. Com uma decisão firme no seu coração. E essa decisão firme no seu coração é: eu vou crescer em Cristo Jesus. Não por emoção, porque você pode sair desse templo, desse salão de culto, você pode atravessar aquela porta ali, e as coisas vão voltar a acontecer, o mundo não mudou, mas você decidiu que você vai crescer. Então não é por emoção, não é por pressão, não é porque o pastor falou, eu preciso crescer, então eu estou sendo pressionado a crescer, não. Eu quero que você saia daqui com essa decisão firme no coração, mas por convicção, porque a palavra de Deus diz, cresçamos em tudo. Amém? Cresçamos em tudo. Porque o reino de Deus, no reino de Deus, crescer não é uma opção. Crescer é uma ordem. E hoje nós precisamos decidir seguir a essa ordem da palavra de Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você refletisse nessa palavra de hoje. Quando Paulo ali escreveu aos Efésios, quando ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Eu gostaria que você começasse a orar aí. Que você começasse a fazer uma autoanálise. Que você começasse a fazer uma introspecção, uma análise da sua vida. Não comparando você com outras pessoas, não. Mas você comparando a você mesmo. E dizendo assim, Senhor, eu tenho tantos anos de conversão. Eu acho que eu preciso de crescimento na minha vida espiritual. Talvez você identifique aí, na sua vida,
área que você precisa crescer mais? Qual a área da sua vida que está defasada? Talvez seja na oração, talvez seja na fome pela palavra, talvez seja no relacionamento, talvez seja no serviço cristão, no serviço da igreja, talvez seja na obediência, talvez seja na vida sexual, talvez seja na vida de criação de filho, talvez seja no testemunho, eu não sei, você sabe. Eu gostaria que você nessa manhã fizesse essa análise da sua própria vida, mas que você saísse hoje daqui decidido, com uma decisão firme no seu coração, com essa convicção de que a palavra de Deus nos apresenta a crescer em tudo, naquele que é a cabeça de Jesus Cristo. Que você olhe para você e fale assim: Deus, eu preciso me tornar mais parecido com Cristo. Ah, Deus, há tantas áreas da minha vida que hoje não refletem o caráter de Cristo, mas eu vou tomar a decisão hoje de abandonar tudo aquilo que está causando estagnação espiritual na minha vida. Talvez seja um pecado escondido, talvez seja um sentimento não resolvido, talvez seja uma renúncia que você precisa fazer, é um ajuste que precisa fazer na sua vida espiritual, é um processo que você precisa começar, é um processo que você precisa retomar, é um processo que você precisa iniciar, não sei, você sabe, Deus, pelo Espírito Santo dele, vai te mostrar. Eu gostaria que você hoje não perdesse a oportunidade de sair daqui com essa convicção e com essa decisão firme no seu coração de crescimento. Continue orando, continue buscando a Deus. O Ministério do Louvor vai cantar uma música. E durante esta música, eu gostaria que você estivesse de fato fazendo algo que vai trazer uma grande mudança para a sua vida. Se você de fato encarar isso como uma palavra de Deus para você. Que você queira romper de fato com a estagnação espiritual, que você venha desenvolver crescimento nas várias áreas da sua vida. Ainda dá tempo, irmão, ainda dá tempo de crescer.
mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra tua e os mortos viverão. Basta uma palavra tua e os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, há poder no teu nome, Jesus, vem sobre o trono. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Aleluia. Basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra tua, Senhor, e as coisas vão acontecer na nossa vida. Tu tens poder, Senhor, e nesta hora, Pai, nós queremos colocar a nossa vida diante do teu trono da graça, e nós queremos sair daqui hoje, Deus, tocados pela tua palavra, porque o propósito do Senhor para a nossa vida é crescimento, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a crescer nas áreas, Senhor, que estamos estagnados. Ah, Deus, nós te pedimos o mover do teu Espírito Santo em nós, nos convencendo de todas as coisas, nos fortalecendo, Senhor, para a vida espiritual. Ah, Deus, certas batalhas nós vamos ter que travar, sabemos disso, Deus. Há confrontos que precisamos ter, há batalhas, Senhor, que nós precisamos lutar, mas em teu nome há poder, Senhor, e nós cremos, ó Deus, que o Senhor nos ajudará. Quando, Deus, nós decidimos crescer, quando, Deus, nós tomarmos essa decisão, e, Deus, que essa decisão seja feita por cada um de nós, Deus, nesta manhã, de crescer em tudo, Senhor, na nossa vida cristã, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Que na nossa vida, Senhor, que no nosso coração exista, Senhor, a verdadeira intenção, o verdadeiro querer, a verdadeira vontade de crescer em tudo, em todas as coisas, Senhor, na nossa vida espiritual, tal qual, Senhor, na nossa vida material, na nossa vida física, na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Nós queremos crescer, Pai, que não seja diferente na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com o Senhor, no Evangelho da graça de Jesus Cristo. Que eu e meus irmãos, Senhor, nesta manhã, decida crescer, decida sair da estagnação e crescer e viver, Senhor, para a glória do teu nome, cada dia mais parecido com Cristo, cada dia, Senhor. Se há muito ou se há pouco, Senhor, não importa. Se há áreas da nossa vida, Senhor, que
Estamos quase chegando lá. Tenho certeza, Deus, que há áreas da nossa vida que ainda não. Então nos ajuda, Senhor, nessas áreas que só eu e o Senhor sabemos, só nós e o Senhor. Ajuda-nos a crescer, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais parecidos com Cristo. Porque Cristo é o padrão para a nossa vida. A palavra de Deus é o alimento. O crescimento é o propósito. Assim, Deus, toma a nossa vida nas tuas mãos e nos abençoa nesta manhã, pois nós oramos e agradecemos e pedimos as tuas bênçãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebei a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, o amor, a misericórdia de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, o poder, o renovar do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos vós, sobre todos aqueles que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, desde agora e até que Ele volte. Amém. Amém. Uma boa semana, abençoada na presença de Deus.